Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre storytelling, eh, produção audiovisual também. Essa aula faz parte, da contrapartida do projeto, contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas 2023, o projeto Conversas na Praça, Histórias de Vida. Um projeto realizado, por mim, Marcelo Araújo, vou deixar meu arroba aqui embaixo, e pelo produtor Guilherme Delamura, que eu apresento neste momento. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Muito bem, então como eu disse anteriormente, essa aula é para a gente falar um pouco sobre storytelling, um pouco sobre o nosso processo de criação desse documentário. Para quem não conhece o documentário, para quem não viu ainda esse documentário, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que vocês possam acessar. E a ideia inicial do projeto, né, foi a gente dar uma cara para essas pessoas que vivem nas praças de Rio Preto, que compartilham esses espaços, né? Então, andando por Rio Preto, muitas vezes quem é riopretense, né, vai confirmar essa, essa informação. A gente passa ali pelas praças, a gente vê muitas pessoas sentadas, tem algumas praças de Rio Preto que a gente vê ali os idosos jogando, e isso era algo que despertava aí pelo menos a minha atenção, né? Eu sempre ficava muito curioso como storyteller de saber quem eram essas pessoas, né? O que elas faziam ali, por que elas estavam ali, as histórias por trás, né, dessas praças, né, dessas pessoas que ocupam essas praças. E aí a ideia do projeto foi realmente trazer essa proposta de conversar com essas pessoas, né, de entender um pouco a história delas, dar voz a elas, para a gente poder entender um pouco esse contexto, né, social e trazer isso para a praça, né, trazer isso também contando um pouco da história de Rio Preto, a história de como essas praças de Rio Preto aí emolduraram e emolduram até hoje as histórias de quem vive nessa cidade. Então, esse foi a minha motivação inicial. O Guilherme, como produtor, teve um papel muito importante nesse processo, que foi através dele que a gente formatou esse projeto, formatou essa ideia para poder inscrever ela para a contemplação do Prêmio Nelson Seixas. Acho que o Guilherme pode falar um pouquinho também qual foi a sua motivação, Guilherme. É importante a gente falar sobre a questão das pessoas que estão na praça, mas não necessariamente pessoas em situação de rua, né? A gente, obviamente, não tinha como delimitar isso, tanto que tinha uma pessoa, uma das pessoas que a gente entrevistou, ele estava em situação de rua, mas a ideia era realmente retratar mais a história dos idosos, né? As pessoas que vão para a praça, que já tinham esse costume na cidade, quando a cidade era menor, e a cidade foi crescendo, e a gente ouviu muito dessas histórias, né? Quem assistiu o documentário pode perceber isso, mas realmente a ideia era pegar esse universo dos idosos que vão na praça para conversar, bater papo, jogar baralho, isso, aquilo, e foi bem interessante. Bacana. E é interessante você falar isso, Guilherme, porque apesar dessa ter sido a nossa motivação inicial, dentro de um processo de captação de um storytelling, né, de um documentário, a gente lida com diversas situações ali que às vezes fogem do nosso controle, né? Então, quando a gente fala de pessoas, eu acho que isso já é uma pauta interessante para quem quer entender um pouco esse universo do storytelling, é essa escuta e você dar essa abertura para a pessoa ali, para você poder entender, né, o que se passa na cabeça dela, entender um pouquinho mais profundamente quais foram os motivos, no caso desse documentário, né, dessa pessoa estar ocupando aquela praça, né, por que que ela vai ali. Então a gente se deparou ali com muitas histórias, né, histórias de gente que, por exemplo, tem o segundo entrevistado do documentário, é um rapaz que era um morador de rua, né, então não era exatamente o público-alvo que a gente queria entrevistar, só que a história dele foi tão impactante que ele entrou pro documentário, né? Que ele perdeu a mãe dele
E desde quando ele perdeu a mãe, ele perdeu, a vida dele perdeu sentido e ele passou a morar na rua e assim, dava realmente para ver que ele era uma pessoa que provavelmente tem alguma disfunção mental, né? Mas é interessante, né? Então, não, a nossa ideia era pegar os idosos, só que aí a gente acabou se deparando com outros tipos de pessoas. E isso é importante no storytelling. A gente está aberto, né, a ouvir e a receber ali o que vai vir para a gente, né? E a partir daquilo que a gente vai computando tudo e formatando a ideia do documentário, né? Inclusive lidando com situações até desagradáveis, né, Guilherme? Um pouquinho. Mas primeiro eu vou falar sobre esse senhor, né? É muito curioso essa questão que a gente acabou abordando e a forma como isso me impactou, pelo seguinte: quando terminou essa entrevista, eu estava muito carregado. Era uma coisa assim. Eu queria sair dali, eu queria chorar, eu não queria continuar. E essa realmente me impactou, porque veio muita coisa na minha cabeça, né? Porque me recordo que ele morava ali na esquina, ele morava muito próximo da praça, da onde hoje ele está vivendo. Ele perdeu a mãe, ele tinha uma ligação muito forte com a mãe, era muito nítido, que a todo momento ele falava que ele queria se juntar à mãe, ele queria estar perto da mãe, ele queria estar com a mãe. É uma coisa de proteção, né? Eu acho que é uma questão de que ele se sentia muito desamparado naquele momento, e a forma como a sociedade exclui, né, os idosos. Porque ele tinha um emprego ali no cinema, que virou shopping, que não sei o quê, aí ele é analfabeto, então, aí a sociedade, né, a gente vivendo numa sociedade extremamente cruel, capitalismo selvagem, outras coisas mais, né, tipo, pega essa pessoa, ele não se adequa aqui, arranca, tira ela da sociedade. Ele vai viver marginalizado. Só que não necessariamente ele não quer, não que ele queira, entendeu? Não é um desejo dele, né? Obviamente não é um desejo de muitas pessoas que vivem nas ruas, né? Mas nesse caso me tocou muito por conta disso, que ele não teve opção, né? Realmente nenhuma opção. Ele não tem ninguém, ele não tem nenhuma pessoa conhecida, não tem um amigo, não tem um parente, não tem absolutamente ninguém. Então isso foi mexendo muito comigo. Isso foi mexendo muito comigo. Não sei se foi alguma projeção, né? Enfim, que eu fiz ali nele, mas mexeu demais comigo. E, e aí, assim, a questão dele estar não sei, não posso diagnosticar, mas me pareceu que era alguma questão depressiva, né? Porque apesar dele dizer, é muito contraditório, que apesar de dizer que ele é feliz, ele falou que declarou explicitamente que queria morrer, né? O que para a gente é muito complicado, muito delicado, né? Uhum. Foi bem pesado, assim, né? Então, isso tudo, né? Acaba colaborando. E aí, assim, uma outra coisa importante que é legal a gente falar, assim, tem uma outra história que só eu e você a gente vai saber, porque a gente ouviu na hora e a gente perdeu essa gravação, o que é Sim. muito legal, talvez, porque a gente vai ter essa história para contar para o resto da vida, que a gente, para quem não sabe, a gente estava gravando com a primeira câmera do Marcelo, essa foi uma opção que a gente fez e Marcelo propôs, eu falei, comprei a ideia, falei, vamos embora, e até para a questão de ser histórico e tal, não sei o que, ter esse apego. E aí a câmera tinha um problema que quando ela chegava ao final da bateria dela, perdia a última gravação e a gente perdeu uma gravação muito interessante. Mas de repente não sei, pode ser que essa história tinha que ficar só entre eu e você e a pessoa que contou, né? Porque foi uma história interessantíssima, foi uma das pessoas mais interessantes também. E a gente nunca vai contar essa história a não ser a gente relatando, né? Não vai ser a pessoa quem vai contar a história. Aí É. teve uma outra situação também que eu não sei se algum dia também a gente vai colocar no ar ou não, né? E que a gente viveu, e aí eu não vou dar muitos detalhes, só vou contar, né? Tipo, por cima, porque a gente teve uma outra situação agora com moradores de rua mais jovens e tal, e não sei o quê, que nos abordaram no meio dessa visita na praça e pediram para gravar algumas coisas deles, mas aí, né, a coisa tomou um rumo que não era do documentário, e assim, enfim, a gente passou por uma situação muito delicada também nesse sentido, algumas coisas que
Depois pode ser que um dia a gente conte, mas não vai ser hoje, não é a pauta. É, mas é justamente isso. Então, nós estamos aqui para isso. Marcelo preparou um material muito, muito interessante para a gente poder desvendar e falar sobre storytelling. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela agora. Eu preparei um material para a gente falar um pouco sobre os conceitos básicos do storytelling, né? Que basicamente é o que permeia até hoje a criação de uma história. Então vamos lá, vamos falar de roteiro e storytelling, como desenvolver uma história cativante. Bom, antes de tudo, falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Marcelo Araújo, esse aí é meu arroba, meu Instagram. Eu sou formado em publicidade e propaganda desde 2010 e ao longo da minha carreira aí no audiovisual eu encontrei dentro do storytelling uma forma criativa de expressar aí as minhas ideias, né? Então eu venho de uma vertente artística, eu sou músico também, eu sou cantor, e dentro do audiovisual, né, juntando aí a minha formação em publicidade e propaganda, eu encontrei dentro desse estilo audiovisual que é o storytelling, ah, uma forma aí de poder estar comercializando meu trabalho, né, utilizando aí as técnicas do storytelling para poder produzir os meus vídeos para os meus clientes, para mim, enfim. Então, de certa forma, hoje eu me considero um storyteller, né, um publicitário storyteller. Então, eu utilizo aí dessas técnicas no trabalho que eu desenvolvo com os meus clientes, né? Para começar a falar de storytelling, eu trouxe aqui até uma foto da minha mãe, porque o storytelling, gente, as técnicas que a gente utiliza, elas são milenares, né? Então, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é humano, né, a gente utiliza de técnicas de storytelling na comunicação, né? Como a gente se comunica com o mundo, com as pessoas, no nosso trabalho, com a nossa família. Então, assim, quando você está contando uma piada, você está utilizando técnicas de storytelling. Quando você está produzindo um vídeo, você está aplicando técnicas do storytelling. Quando você está contando uma história para alguém, você está aplicando as técnicas. Ah, ah, Quando você escreve um livro, quando você escreve um conto, por exemplo, você está passando por essas técnicas também. E eu trouxe a minha mãe porque a minha mãe, ela é uma storyteller, né? Às vezes ela nem sabe o que isso significa, mas ela é. A gente vem de uma cidade muito pequena chamada Aparecida do Oeste, que tem menos de 5 mil habitantes, né? E, e cidade pequena sempre tem os causos, né? Tem as fofocas da cidade pequena, o que está acontecendo ali, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, eu acho muito interessante ouvir as histórias da minha mãe, porque ela utiliza essas técnicas até sem perceber. Então, quando eu encontro com ela ou quando eu vou lá para Aparecida, eu sempre pergunto, mãe, e aí? O que está acontecendo aqui na cidade, né? O que está rolando, né? E, e ela sempre começa com uma frase de impacto. Sempre tem alguma história para contar e ela sempre começa com uma frase de impacto. Então, vou dar um exemplo. Você não sabe o que aconteceu com a fulana. Gente, isso aí é o gancho, né? É uma forma de você reter a sua audiência ali. Quem está interessado na história, imediatamente vai parar para ouvir. Opa, o que que aconteceu com a fulana? Me fala, né? Até o tom de voz é importante, né? Vamos ver o que aconteceu com a Hum. Enfim, então, de certa forma, minha mãe, quando ela fala isso, por exemplo, ela está utilizando das técnicas de storytelling. Fazendo uma analogia com o marketing digital, por exemplo, quando você está lá scrolling, né? Você está rolando ali o seu feed e você vê uma chamada que te interessa, né? Aqueles 5 primeiros segundos ali daquele vídeo é o que vai te reter, é o que vai te pescar, né? Se aquele gancho servir para você e aquilo for interessante, você vai continuar vendo o vídeo. Então, basicamente, quando alguém chega para você e fala, você viu o que aconteceu com fulana? Então ela está fazendo isso. Ela está utilizando ali os primeiros segundos da narrativa dela para poder prender a sua atenção. Então, mesmo sem querer ou sem saber que nós somos storytellers natos, porque nós somos humanos e porque nós nos comunicamos. E aí, eu quero chegar
E aí eu quero chegar lá na poética de Aristóteles. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga, há mais de, sei lá, 2000 e lá vai cacetada anos atrás, lá na época do filósofo grego Aristóteles. Aristóteles, o que que ele fez, gente? Ele sistematizou, né, de forma literária, as características dos heróis da época, né? E, e aí ele publicou tudo isso no texto dele que a gente chama a Poética, né? Então ele trouxe as características desse herói, que a gente chama de herói trágico, tá? E alguns conceitos ele traz para a gente nessa bibliografia. Eu vou trazer três aqui para vocês: moral, catarse e amartia. Eu vou vir de baixo para cima, né? O que é a amartia? A amartia nada mais é do que o erro do herói trágico. O que o Aristóteles vem falar para a gente? Que quando você está retratando a história de alguém, essa história ela vai ter um potencial de conversão, né? A gente pode dizer isso utilizando os termos técnicos do marketing digital, uma vez que esse personagem ele se iguale a você num nível emocional humano. Ou seja, ninguém quer ver um herói que não comete erros. Ninguém quer ver um herói perfeito, porque isso causa repugnância nas pessoas. As pessoas, quando elas compram uma história, elas querem que esse personagem, elas querem se identificar com esse personagem. E nós somos humanos, nós erramos, né? Então você vê um herói errando e aprendendo alguma coisa com aquele erro dele, essa é a catarse. Essa é a catarse de quem vai estar assistindo. Então a gente já entrou ali na catarse. É uma espécie de purgação que você sente através da amartia daquele herói. E aí, no final de tudo isso, a ideia, né, principal do herói trágico, né, dessa história, é levar uma moral, né, levar alguma coisa a ser ensinada ali. Esse é o tipo de roteiro, né, esse é o tipo de fórmula que o storyteller se utiliza para poder contar suas histórias, sejam elas no audiovisual, sejam elas na literatura, enfim. Eu trouxe aqui como exemplo, né, a Disney. A Disney ela faz isso praticamente em todos as suas narrativas, né? A Disney é um excelente objeto de estudo de storytelling. Por exemplo, a Elsa aí da Frozen. Todo mundo já deve ter visto esse filme, né? A Elsa, gente, ela tinha um poder incrível nas mãos. Ela tinha o poder de manipular o gelo, né? Isso é o que fazia ela especial. Mas em algum momento, por um erro dela, que às vezes que não, nem foi um erro consciente, foi uma tragédia que aconteceu ali, né? Foi um acaso que aconteceu ali. Esse poder se virou contra ela. Vamos ver o que aconteceu ali entre a Ana e a Elsa. Vamos assistir junto. Elsa! Psst. Elsa! Acorda, acorda, acorda! Ana, vai dormir. Não sou capaz. O céu está acordado, por isso eu estou acordada. Por isso temos de brincar. Vai brincar sozinha. Queres fazer um boneco de neve? Vamos, vamos, vamos! Vamos! Faz magia! Faz magia! Pronta? Que maravilha! Agora olha! Olá, sou o Olaf e adoro abraços calorosos. Adoro-te, Olaf! Uau! Olaf! Muitos de neve!
Elsa, o que é que fizeste? Isto está a descontrolar-se. Foi um acidente. Pois é, gente, olha aí. Olha o sofrimento da Elsa, coitada. O que seria uma coisa especial dela, uma característica especial dela, se virou contra ela e ela acabou machucando aí a própria irmã. E agora eu pergunto para você, quantas vezes os nossos poderes, né, que a gente tem, a magia que a gente tem, não se voltou contra a gente? Essa é a amartia da Elsa. Mas quantas amartias que não existem por aí que fazem a gente se identificar com o herói trágico, né? Então, isso é importante retratar quando você está falando de storytelling. Retratar um personagem que comete erros, que não seja perfeito. Para quê? Para que a gente se identifique. Então a gente se identifica com a Elsa em algum nível, né? E esse é uma excelente forma de aplicação do storytelling dentro de um roteiro. A Disney, ó, não só esse filme, tá, gente? Todos os filmes da Disney são excelentes materiais de estudo. E eu até trouxe aqui para vocês também esses dias, só para ficar mais claro, né? Eu gravei um storytelling esses dias de uma cliente minha, e aí eu quero que vocês assistam esse vídeo e vocês identifiquem qual que é a amartia desse personagem, né? Eu saí da faculdade com a certeza que eu queria ir para a área hospitalar e quando eu me deparei com a realidade de um plantão, eu falei, caramba! Você lida muito com a perda, né? E não só a perda ali daquele paciente que está na sua mão, mas a perda da família que está ali, que está vivendo aquele momento. Trazia aquilo para mim, porque você não consegue, né, separar as coisas e não levar isso para casa, não levar isso para dentro de você, né, pro seu ser. Então aquilo foi me frustrando, foi me angustiando. E aí eu falei, por que não fazer um curso de Pilates? Vamos entender um pouquinho mais como é que é, né? Resolvi fazer o curso. Essa cliente, ela tem um estúdio de Pilates. Mas se não fosse um erro que ela cometeu lá no início, ela não teria esse estúdio hoje e ela não ofereceria para as pessoas toda a qualidade de vida que ela oferece hoje. Qual foi o erro dela, né? Ela começou a trabalhar num plantão, ela era formada, né, se formou ali, começou a trabalhar num plantão e ela viu que não era para ela. Então, esse turning point, né, esse momento que a história mudou de rumo para ela poder se tornar quem é ela hoje, né, e com o propósito que ela sente hoje de poder ajudar as pessoas através do seu estúdio de Pilates, não seria possível se lá no início ela não teria se dado conta que ela não consegue lidar com um plantão, que lidar com a morte ali, que lidar com o sofrimento daquelas pessoas ali de perto, se aquilo não a preenchia. Então, se ela não tivesse passado por isso, ela não estaria colhendo os frutos hoje. Então, essa é a amartia da Silmara, dessa cliente minha. Estão entendendo? E é isso que faz ela se conectar com as pessoas, né? A pessoa que assiste, ela fala, puxa, quantas vezes que eu também já não precisei mudar de carreira ou mudar de rumo na minha vida para eu poder me tornar o herói que eu sou hoje, entendeu? Então aí começam as conexões. Olha só as técnicas do storytelling aplicadas, né? E aí eu quero ir um pouquinho mais para frente agora, lá para a década de 50, né? E falar um pouco do Joseph Campbell. Joseph Campbell é um teórico também da comunicação que se abasteceu ali das ideias do Aristóteles e criou o que a gente chama hoje da jornada do herói. Com certeza você já deve ter ouvido falar da jornada do herói, mas basicamente é isso. Ele criou uma fórmula ali para você poder criar um herói trágico que se conecte, né, com as pessoas nesse nível inconsciente, né? Então, Joseph Campbell para vocês. Eu trouxe aqui uma imagem da Anne Hathaway no filme O Diabo Veste Prada, porque esse é outro filme também que fica super, assim, dá para identificar muito bem essas questões, né? Essas fases, né? Do roteiro do herói trágico. Lembra desse filme, né? Ela era uma jornalista ali, e aí ela que precisava de um emprego, e ela era super tranquila, tinha o seu namorado, a sua vida
calma, tranquila, no seu bairro tranquilo, enfim, tava na paz, né? E aí ela se envolveu aí no universo da moda, né? Trabalhando com a editora-chefe aí de umas maiores revistas de moda, né? Que é interpretado pela Meryl Streep. Inclusive, eu adoro esse filme. E aí ela comete um erro. Ela esquece quem ela é. Ela esquece da essência dela. E ela vai se dando conta disso depois, né, ao longo da jornada dela, né, até que chega um momento, um turning point, que é mais lá para o final, em que ela fala, não, isso não é para mim. E ela volta a ser quem ela era, resgata o afeto do namorado. Enfim, esse é um excelente filme também. Mas você viu, ela é esse herói trágico, né? Ela cometeu esse erro de se vender para a indústria da moda, né? Se tornando aí uma jornalista ela tinha tantos planos antes de, sabe, de fazer a diferença no mundo através do seu trabalho, e ela começou a trabalhar com uma coisa, né, com a moda, com um lado fútil da moda, talvez, não pode ser colocar assim, enfim, e aí ela se perdeu dela mesma. Então, essa é a jornada. Estão entendendo? Né? Você precisa mostrar a vulnerabilidade desse personagem, mostrar aonde o sapato aperta, entendeu? Porque é isso que vai fazer a pessoa se identificar com ele, né? E aí você já consegue imaginar isso sendo aplicado em N situações. Num filme, num vídeo institucional, né? Eu sempre vou voltar para a parte institucional e do marketing digital, porque é o meu ramo, né? Então, sempre vai estar na minha pauta isso. E aí, né, você viu essa mudança, quando ela se dá conta, ele lembra da cena dela, da Anne Hathaway, que ela tá lá na Semana de Moda de Paris, e aí ela tá entrando ali com a Miranda, e aí eu não lembro qual que é exatamente a frase que ela fala, mas a Miranda quis dizer para ela alguma coisa no sentido de que você escolheu essa vida, você escolheu. E aí ela para e pensa, fala, eu não escolhi isso, cacete que eu escolhi isso. Eu não quero isso. Ela sai do carro, deixa a Miranda sozinha, joga o celular dela no chafariz da praça e se liberta disso. Esse é o twist, é o plot twist, que é o quê? A mudança radical na direção esperada ou prevista. O plot, gente, é o motivo perfeito que o personagem vai ter para poder mudar de direção. E aí eu vou trazer aqui para vocês também uma storytelling que eu gravei esses dias da Tati, da Queijadinhas da Tati. E é muito interessante, porque ela tinha a intenção de abrir uma franquia, ela foi em numa mentoria com um rapaz, tal, e esse rapaz perguntou qual que é o seu maior sonho. E ela já tinha dentro dela que ela queria abrir a franquia, mas ela não sabia nem por onde começar, ela não tinha condições de fazer isso. E aí ela guardou isso e falou assim, olha, um dia eu vou falar para você que eu quero abrir uma franquia, eu vou te encontrar ainda na minha loja aberta de franquia. Só que ela guardou para ela. E aí, gente, olha só o que aconteceu. Eu vou soltar o vídeo para vocês entenderem. Já estava trabalhando só na Queijadinha. Eu fui num encontro, numa palestra, e eu conheci uma pessoa muito especial lá, o Nicolas e a Érica, e eu sonhava com o dia que eu ia conseguir chegar para ele e falar que o meu maior sonho era ter uma loja e depois distribuir Queijadinha para o Brasil afora. E naquele momento eu tive vergonha de falar para ele do tamanho do meu sonho, com tão pouco recurso que eu tinha na época, sabe? A gente tinha um ateliê na minha casa, né? E tinha dias que tinha assim 10, 15 pessoas na calçada da minha casa esperando para pegar o produto. E eu pensei, eu preciso dar o passo, eu preciso ter um espaço, uma loja, um espaço físico para receber essas pessoas com mais conforto, com mais carinho, para que eles se sintam mais abraçados ainda. E ele falou, ó, pensa, eu quero que você volte aqui e me fala qual que é o teu grande sonho. E aí nós combinamos, nós marcamos uma nova reunião e ele pegou Covid. Ele
Ele ficou em coma por muito tempo. E eu comecei a pedir para Deus pela vida dele, pela saúde dele. Eu precisava muito falar isso. Então eu desejei muito que ele vivesse pela vida, pela família maravilhosa que ele tem e para que a gente tivesse essa conversa. Nós estamos completando agora 4 anos de Queijadinha, 1 ano de loja física. E eu estava aqui nessa loja, nesse espaço, num sábado, e ele apareceu aqui na minha porta. Pois é, ele apareceu na porta. Então ela desejou muito que ele vivesse para ela poder contar para ele, sabe? Todas as bênçãos que ela recebeu depois da conversa que eles tiveram. Então, esse é o plot, né? Esse é o motivo que ela precisava para poder ter garra para poder dar o próximo passo. Estão entendendo? Fica comigo, hein? Bom, aí eu trouxe aqui para a gente já partir para o final, porque eu não quero me alongar muito. Alguns gráficos, só para a gente poder visualizar um pouco aí quando a gente for pensar em fazer um storytelling, como que a gente divide tudo isso, né? Então a gente tem aí um ato 1, o ato 2 e o ato 3. Isso aqui é baseado em Campbell, tá, gente? O ato 1 geralmente é 25% da narrativa e é a apresentação. O ato 2, 50%, é a confrontação. É onde aí vai entrar todos os desafios que aquela pessoa vai passar, mas que vão ser justamente os desafios que vão libertar ela para a resolução. No final, que é os outros 25%. Então, a gente tem 2 pontos aí de virada. Essa é o storytelling em 3 atos, tá? Então, isso é interessante ter isso em mente também, quando você for editar um vídeo, quando você for escrever uma história, né? E aí eu trouxe aqui uma imagem do Rei Leão, porque eu sou apaixonado pelo Rei Leão, e, gente, Rei Leão também, tudo ali, ó, tá tudo ali, estampado, tá? O storytelling tá pronto na tua cabeça, você sabe de tudo que acontece. O filho que nasceu em berço de ouro, conheceu a vida, se afastou do pai, rebelde e tal, tem o sábio, lembra eu esqueci o nome dele, o, o macaco, né? Que é o sábio e vai conduzindo ali os pensamentos dele para depois ele voltar e assumir o seu reino, que lhe é inerente, né? Então, olha aí essa história desse herói trágico, coisa mais linda, gente. É linda essa história do Rei Leão. E é isso. Por que que a gente se identifica com o Rei Leão? Porque nós somos Rei Leões. Porque cada empresário é um Rei Leão. Entendeu? Porque cada personagem de uma história que a gente conta, ele é um Rei Leão. Ele passa pelas suas provações, pelos seus desafios, ele se afasta do seu eu, ele comete um erro, ele tem a sua amartia, mas no final, é, existe aí um plot twist. No final, ele vai entender o que liberta ele, vai entender que justamente o que desviou ele do caminho é ali que existe a resposta, né? Para sua jornada interna, para sua busca, que vai trazer uma moral, entendeu? E vai provocar uma catarse em quem vai estar assistindo e você vai se apaixonar por esse herói, porque essa é a ideia do storytelling, no final de tudo. Aplicado na publicidade, sobretudo, né? Quando você se identifica com a história de um empresário de sucesso, de uma empresa, é ali que você compra a ideia, você compra o produto, entendeu? Eu sempre falo que antes de você vender na internet, você tem que se apresentar, as pessoas têm que se identificar com você. Então, descubra qual que é o seu storytelling, descubra a história de você enquanto herói trágico, entendeu? Porque se você aprende a contar a sua história, aí deslancha, meu amigo. E é isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu mostro para as pessoas qual que é a história delas, a história que às vezes elas nem sabem qual é, entendeu? Às vezes a pessoa vê tudo isso aqui e aí a pessoa fala assim, gente, mas eu não tenho isso, eu não tenho um desafio, minha história não vale ser contada. Mas é aí que entra o trabalho do storytelling. É aí que você acha que a Tati da Queijadinha, a Silmara, né, dos vídeos que eu mostrei para vocês, você acha que elas tinham ideia exata e concreta do que seria o storytelling delas? Não, a gente foi conversando. Eu que fui identificando e fui puxando ali em cada papo, né, em cada
essa narrativa, entendeu? Então é isso. Se você tem consciência disso, você vai. E aí eu trouxe aí um círculo da jornada do herói, né? O caminho pelo qual esse herói caminha até retornar, né, para pro seu mundo transformado e carregando com ele essa legião de gente que se transformou junto com ele, que são agora seus seguidores. Vamos colocar assim, já trazendo para o digital de novo, né? Nem gosto, né? Mas vamos lá, só seguindo aqui com vocês. Mundo comum, chamado à aventura, recusa do chamado, encontro com o mentor. Olha o mentor aí, quem que é? É o macaco do Rei Leão, olha, ó, olha o mentor dele. O cruzamento do limiar, testes, aliados e inimigos, aproximação do objetivo, aprovação máxima, e aí a gente já está caminhando para o terceiro ato, conquista da recompensa, caminho de volta, depuração e ressurreição, que é quando o herói renasce, o retorno transformado e ele volta para o seu mundo comum, completamente transformado. Então esse é o caminho da jornada do herói. E aqui também mais aí uma listinha do que você precisa retratar aí dentro dessa narrativa. Apresentação do espaço e personagens, isso em ordem, tá, gente? Primeiro contato com o problema, a primeira solução, o segundo e mais profundo contato com o problema, a busca por uma solução mais definitiva, o desafio para obter a solução, a aplicação dessa solução e o desfecho após a solução, que sempre dependendo do filme, pode ser um desfecho trágico, pode ser um desfecho alegre, enfim. No caso do marketing digital, que é a minha área de atuação, esse desfecho é você clicar no Saiba Mais, tá? De forma bem reduzida, tá? Eu tô falando superficialmente, é lógico que é muito mais do que isso. Deixa aí o meu QR Code, né, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer o meu canal do YouTube, o trabalho que eu desenvolvo para os meus clientes, e acho que é isso. Tá vendo, Guilherme? Então, a gente entende que essas técnicas de storytelling, elas sempre existiram, porque desde quando a gente é humano, a gente é humano. E como humanos, a gente compartilha dos mesmos sentimentos, a gente compartilha dos mesmos desafios emocionais. Então, esse documentário, para mim, na verdade, foi isso. Foi tanto esse como o outro que a gente produziu também, o Fotografia 3x4, para mim é um estudo empírico das emoções humanas. Então, é você ligar a câmera, deixar uma pessoa falar e você entender, identificar o herói trágico que ele é. Qual que é a amartia dele, qual que é a catarse que ele pode provocar em alguém, entendeu? Qual é a moral que você tira daquela história. E você conseguir passar isso pro audiovisual, ou seja lá a mídia que for, né? Num vídeo para o marketing digital, para um livro, enfim, não importa. O storytelling pode ser aplicado a qualquer, né, a qualquer meio, né? Porque as técnicas que a gente utiliza, elas são as mesmas. Claro que existem outras técnicas, outros estudos, inclusive eu vi um estudo bem interessante, Gui, que é você, só que está bem no início, tá? É um pesquisador que está propondo aí um estudo desse herói trágico sob a perspectiva da mulher, sabe? Porque, de certa forma, os conceitos do herói trágico que a gente tem desde Aristóteles, eles foram baseados nesse herói patriarcal, entendeu? Dessas que vêm dessa O sociedade. homem hétero, cis, branco como protagonista da sociedade, é isso. Como sempre. Exatamente. É E isso. isso está Locais mudando. de privilégio. A gente precisa falar disso porque, enfim, né? A nossa forma de expressão tem se ixi, não sei nem falar essa palavra. Tem passado por uma metamorfose muito grande, né? Então hoje nós podemos já não é mais, né, essa caixinha, né, que a gente coloca alguém, né? Então é interessante esses estudos, mas de forma geral, essas técnicas elas são aplicáveis aí a qualquer contexto. E é interessante, tipo, dessa questão de técnica, né? Obviamente tem vários estudos, né, para aplicação dessas técnicas e tal, para a gente poder
até mesmo chegar no momento que a pessoa pega a pessoa bem tímida, às vezes não quer conversar e tal, mas é um lance de conexão, né? Eu lembro que a gente lá na praça, no dia da gravação, obviamente, a gente entrevistou que 4, 5 pessoas, né? 6, talvez, com os outros. Não, 6, 7 com os outros moradores de rua, mas a gente tinha chegado para conversar com muito mais que isso, né? E aí tem a pessoa que não quer falar, tem a pessoa que não confiou, não acreditou, né? Então é um trabalho também de formiguinha, de você também entender, levar alguns nãos, né? Tem uma certa rejeição ali, da pessoa falar, não, não quero, para mim não é interessante contar minha história, e aconteceu bastante, né? Teve um dos senhores que do lado tinha o sapateiro, que a gente queria muito que ele contasse a história, porque ele sabia muito também, e ele não quis falar com a gente, né? Então isso também acaba acontecendo, infelizmente, mas ainda mais nesse universo com pauta aberta, um roteiro aberto, uma coisa tudo aberto, tipo, a gente, um temperismo físico-químico, podia chover, tava muito sol, tava muito quente aquele dia, foi uma dessas semanas que tava muito calor em Rio Preto, já era uma das ondas de calor, já a gente sofrendo também com isso, eu lembro disso, enfim, eu acredito que também vai para esse lugar, né? E isso que é o mais interessante do projeto. E tanto esse quanto o Fotografia 3x4, porque realmente não tinha um roteiro pré-estabelecido e as pessoas contaram o que elas queriam contar, né? A gente não estava objetivado a tirar determinada história da pessoa e que ela contasse aquela história. Era uma coisa que ela queria, né? Tanto que até no Fotografia 3x4 também houve algumas visitações em lugares que eram desconfortáveis para as pessoas, mas elas quiseram falar naquele momento, elas se sentiram preparadas para isso, estavam aptas a isso e se abriram de certa maneira. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma, da questão de você trabalhar com esses roteiros abertos, com as circunstâncias e utilizando-se da técnica para, de repente, quando a história, você sabe que tem alguma coisa a mais ali, você usar da técnica para poder extrair da pessoa um pouco mais essa história. A coisa vai. Mas a hora que você estava contando assim da questão do ser humano, a gente vai falar sobre isso, é muito real, cara, porque o ser humano é muito fofoqueiro, né? Tudo se resume a isso. O ser humano ama uma fofoca. E assim, a fofoca, cara, é muito louco, porque é uma coisa que a gente. É critério de sobrevivência nossa. A gente só sobreviveu até hoje, né? Quanto seres humanos, por causa da fofoca. História nada mais é do que uma fofoca, né? A fofoca contada, de repente, por um lado só, igual você falou da questão do estudioso recente, agora que está contando a história por outros aspectos, outras visões, né? Porque assim, é aquela velha história. Tem um seriado da Netflix que chama Smile, né? E aí é muito legal. Eu sempre falei sobre esse seriado, porque assim, você torce pelos protagonistas, porque é um casal gay, e aí, em determinado momento, eles conhecem outras pessoas, e os dois terminam juntos, mas você tá torcendo por aqueles dois. E a história, por essa óptica, ela é linda, ela é maravilhosa. Só que esquecem que existem outras 2 histórias que não foram contadas, de total desapontamento, que são os outros 2 rapazes que foram deixados para que esse casal fosse unido, entendeu? Então, a história de determinada óptica também, ela pode contar aquilo que ela quer, né? É uma certa manipulação do conteúdo. Então, no nosso caso, a gente deixa uma coisa um pouco mais livre, a gente não tenta não manipular muito, a gente tenta, né? E agora me diz uma coisa, aproveitando agora o momento de entrevista, desse projeto agora, desse último projeto, o que mais te tocou? Ah, ó, eu acho que a reflexão que eu terminei esse processo de gravação, a reflexão com a qual eu terminei foi, e eu até fiz essa pergunta para você no final. Eu falei assim, Guilherme, você acha que a praça tá mais para vida ou mais para morte? Eu acho que essa reflexão, sabe, ah, que me ocorreu, porque
A praça é um lugar de encontro, só que a praça também é um lugar de términos, né? E eu acho que a energia da praça é uma coisa assim que carrega a história daquele lugar. Então, entrevistar aquelas pessoas, assim, eu acho que cada praça tem suas características. Então, por exemplo, a Praça Central ali de Rio Preto, cara, foi muito interessante. O último eu coloquei ele por último porque existia uma fagulha de esperança nele, né? Que foi o rapaz que é do Rio de Janeiro e foi para Catanduva. Ele teve uma vida muito desregrada, com o uso de entorpecente. Ele foi internado em Catanduva pela família, ele não deu certo em Catanduva, ele chegou em Rio Preto. E aí ele fala na entrevista que quando ele fica angustiado, quando ele precisa pensar, ele vai para a praça. Então ele senta ali, ninguém mexe com ele, ele fica observando, e às vezes isso de madrugada. Então, para ele, a praça é um recomeço. A praça, para ele, aquela praça, aquele lugar que ele senta e observa as pessoas, é uma fagulha de esperança para essa nova fase que ele está querendo viver na vida dele, diferente do que ele viveu, né? Então, para mim ficou isso, sabe? E aí, né? A praça está mais para morte ou mais para vida, né? A gente teve o outro que falou da mãe, que foi muito engraçado, assim, você vê que as palavras mentem, né? Então eu pergunto para ele uma hora, e até uma forma de poder trazer, né, esses sentimentos comuns aos seres humanos para a gente poder se conectar com a armatia do outro, né? É, eu perguntei para ele, você é feliz? Ele comentou, né? Ele fez assim, com a cabeça, só que ele respondeu que não, que ele queria morrer. Então, Uhum. assim, é um sentimento dúbio, sabe? Eu acho que ali na praça tem vida, ali tem morte, ali você é uma encruzilhada, entendeu? De sentimentos. Então, eu acho que é isso. O que mais me chamou a atenção, que ficou na minha mente, é essa reflexão do quanto a praça está para a vida e do quanto ela está para a morte. Eu não tenho essa resposta. E é um lugar, ainda mais aquela do centro, especificamente, né? É uma coisa muito de passagem, né? É muita passagem, às vezes a pessoa nem tem tempo para parar, para analisar, para refletir, enfim. A gente também passou por isso, que a gente tentou, né, parar algumas pessoas, conversar com algumas pessoas, as pessoas, não, eu tô atrasado, não, não sei o quê, não, não sei o que lá, e assim, era justamente isso, passagem, passagem, passagem. E acho que é uma metáfora para a vida também, né? Poucos param para contemplar, que aí seja pela depressão, por estar ali, né? Ou por uma questão de contemplação de você ver uma esperança, realmente entregar uma esperança. Por outro lado, eu lembro que uma vez uma terapeuta minha me disse uma coisa que agora eu trago para esse momento, que é o seguinte, me veio agora. A pessoa, quando ela entra em depressão, é quando ela entra em contato com os sentimentos reais dela. Então, são poucas as pessoas que conseguem ter esse contato, né, profundo, real, isso, aquilo, né? Então, assim, também pode ser que para esse senhor que está ali nessa depressão, ele também pode ser em que em algum momento ele encontre o recomeço e consiga se levantar, né? Que alguém estenda uma mão para ele e tal, e não sei o quê. E, e aí, assim, uma coisa que eu gostaria muito, mas eu acho pouco provável que a gente vai conseguir, é mostrar para essas pessoas o documentário pronto, sabe? Mas como a gente pegou os contatos, tudo, mas no caso tinha um senhor que era um telefone fixo, então como que eu vou mandar um link por telefone fixo? Já pensei na questão da gente até ir na praça com o computador e mostrar o resultado e tal, não sei o quê. Só que é muito ao acaso, né? É muito. Um deles a gente já sabe que não vai ter como mesmo, porque tá em situação de rua, ele fala que tá na praça, sempre esse pode também não estar. Então, mas gostaria muito de poder mostrar esse resultado para as pessoas. Seria um estudo interessante ver a reação deles. Mas eu também pensei nisso, eu falei que eu penso assim, né? Depois, uma vez que está pronto o trabalho, né? é, ele já não me pertence mais, sabe? Porque a gente, igual você falou, a gente carrega muita coisa dali, né? Então, a gente que passa pelo processo, isso vale para tudo, né?
a gente pega muita coisa. E eu que fico em contato com isso durante um período, né? Porque eu preciso editar, depois eu preciso revisitar essas imagens. Ou não, algumas eu nem revisito, porque eu não, isso não vai entrar, eu não vou nem ver de novo. E nem é por falta de tempo, sabe? É porque eu É, é, não quero estar em contato com aquela questão novamente, né? Então, é isso. Eu fiquei imaginando assim que um acaso, um, um filho, um neto, um sobrinho dessas pessoas, por um acaso estão lá no YouTube e vê esse vídeo e fala, gente, é o meu avô, é o meu pai, é o meu tio, né? Se isso vai acontecer, não sei, mas tá aí, tá na nuvem, tá pairando para quem quiser. a praça te trouxe esperança, então, no caso. Ah, eu sou um otimista irremediável, sabe? Então, não tem como, assim, é muito difícil alguma experiência me levar para um lugar negativo, para um lugar de pessimismo, assim. Já passei por isso, óbvio, mas hoje em dia eu realmente acho que todas as experiências que a gente passa, pessoais ou no trabalho, eu realmente acho que elas têm algo a nos ensinar. Então, sempre vai estar voltado para a luz, assim. Maravilha. E aí, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer a respeito desse processo, desse projeto? Ah, Gui, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu queria só falar uma questão. Você estava falando, a gente falou bastante da técnica teórica, né, da coisa teórica, tal, mas eu lembro que você estava falando agora há pouco de como você abordar essas pessoas, como foi difícil abordar, né, na prática isso. E acho que seria uma dica que eu tenho, que eu até ali no processo, enquanto a gente estava entrevistando, quando você foi entrevistar, eu falei para você e é uma coisa que funciona, que eu acho que é uma dica interessante assim para quem quer estudar o storytelling, que é quando você está conversando com a pessoa, você sentar ou você agachar, você ficar num nível abaixo do olhar daquela pessoa, para que você não cause um sentimento de coação, sabe? Para aquela pessoa, para que ela se feche ou que ela sinta alguma repulsa, algum medo, sabe? Uma situação de superioridade. Então, você se igualar ou você tá sabe, num nível mais baixo para poder escutar, né? Então, eu acho que de forma geral é essa escuta atenta. Eu acho que esse é o grande lance não só do storytelling, mas da criatividade em si, sabe? Ah, é como você ser criativo. Escuta, escuta, olha, observa, né? Porque aí a sua cabeça criativa vai juntando as pecinhas e uma hora ou outra, pum, aparece uma ideia na sua cabeça. Então, acho que é isso, a escuta atenta e os olhos atentos também. O que ele está querendo resumir, assim, de certa forma, é treinem pernas, porque basicamente você vai ficar muito agachado, tua perna vai começar a doer, mas é real, isso aconteceu com a gente. Então, assim, leva um banquinho, leva um três tabela, porque a gente ficava agachado, trocando de perna de um lado para o outro, de um lado para o outro. Em algumas situações a gente sentou no banco ao lado da pessoa também, aconteceu isso. E também teve entrevista, Protetor acho que foi a solar. primeira. Hã? Use protetor solar. Use protetor solar, muito protetor solar, mas muito, muito mesmo. É, teve, acho que, a primeira que nós gravamos, na verdade, mas eu não me recordo qual foi a ordem do documentário, mas a primeira que nós gravamos, eu lembro de ter ficado em pé, né? E foi aí que a gente, mas ainda assim, fluiu numa boa. Mas eu acabei ficando em pé, porque foi como eu cheguei, abordei a pessoa e tal, mas depois das próximas a gente acabou adotando essa técnica mesmo de agachar, de sentar do lado e tal, enfim. Mas acho que o que mais funcionou foi sentar do lado, né? Até mesmo porque as perninhas doem agachado, né, gente? Gente, essa Tem parte isso. física do videomaker também é uma questão aí, viu? Treina bastante coxa, posterior,
bastante Na semana seguinte eu estava matriculado no CrossFit novamente, era isso. justo. Justíssimo. Então é isso, Gui. Acho que, né, deu para a gente passar um conteúdo aí interessante, um pouco da nossa vivência, um pouco da parte teórica, e para os amantes aí de história, do storytelling, fica aí o convite para vocês identificar, né, essas técnicas, essas teorias nas suas conversas diárias, nas suas gravações, se você for um videomaker, nos seus textos, se você for um copywriter ou um jornalista, enfim. Bom, apesar que se você é jornalista, você já conhece essas teorias, né? Eu espero que sim. Então, para quem ficou até aqui, muitíssimo obrigado por ter assistido a gente. Só tenho a agradecer. E lembrando que esse projeto ele só aconteceu pelo Nelson Seixas, né? E pela Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto. Então, a gente gostaria de agradecer novamente o trabalho árduo deles de poder realizar esse tipo de projeto por meio desse prêmio, desse incentivo, né? E agora está bastante amplo, contemplando mais pessoas e tudo. Então, a gente está vendo mais pessoas na cena, o que é importantíssimo numa cidade que nem a nossa, que já chegou num tamanho relevante, ainda mais para o interior. É isso mesmo. E vamos compartilhar nossas histórias.